Olá pessoal, meu nome é Samuel e hoje o encontro é comigo. Eu sou da Igreja de Sarang já faz um bom tempo. Eu acho que eu entrei no ano de 2000 e eu tenho muitas boas experiências e memórias nessa igreja. Atualmente eu faço parte da banda e é um prazer estar hoje tendo um encontro com vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre livros e eu preparei aqui para vocês um top 4 de assuntos sobre leitura. Então eu vou falar sobre 4 dicas de leitura, 3 livros que me marcaram, 2 livrarias para se conhecer e um motivo para você começar a ler hoje. Are you guys ready? Let's get started. Vamos falar a verdade, pessoal. Ler não é fácil. É muito mais fácil a gente ligar a TV, assistir um seriado no Netflix, assistir um filme, ou ficar no celular vendo Insta ou TikTok. Ler demanda muito tempo e muita atenção. Então, quando a gente fala de livro, a primeira coisa que a gente deve falar é o porquê você está lendo. Qual que é o motivo que você quer ler? Qual que é o seu interesse em ler? É talvez para conhecer algo sobre Deus? É para conhecer mais sobre relacionamentos, um livro de autoajuda. Qual que é realmente o seu interesse em pegar um livro e ler? Então a primeira dica para você é encontre o livro que te interesse, que faça sentido para você. A segunda dica para você é explore. Suponhamos que você não tenha um interesse ou algo em particular, mas você está aberto para alguma leitura. Então a minha sugestão é que você vá e explore livros. Vá para uma livraria, abra um livro, esteja aberto aos livros, que eles te chamem, que a capa, o título, a descrição dos livros que te chamem. Talvez você consiga levar um para casa e acabar lendo um livro. A terceira dica é book reviews. O que as pessoas estão falando sobre um certo livro? O que as pessoas estão falando sobre um certo autor? Acredito que os comentários que a gente vê nesses sites são muito válidos para a gente conhecer um pouco mais sobre o livro antes da gente realmente nos comprometer a ler um livro. Claro que o que eu acho sobre um livro pode não ser o que você acha sobre um livro, mas mesmo assim eu acredito muito válido a gente, antes de comprar um livro e passar tanto tempo e energia lendo um livro, ler um comentário ou um review antes dele. E quarta dica: não termine um livro ruim. Eu acho que a gente tem muito essa ideia de que a gente tem que começar algo e terminar algo. E a leitura de livro não foge disso. Mas, assim, imagina que você comprou um livro, você leu um review, você se apaixonou por um livro, mas ao ler o livro você viu que não era aquilo. Não se sinta preso em ter que terminar um livro. Eu tenho muitos livros aqui atrás. Eu acredito que 1/3 deles são livros ou que eu parei na metade, ou livros que eu acabei comprando, que eu me emocionei, mas quando eu vi, eu não gostei. Então não se sintam presos a terminarem um livro. Se vocês se sentirem assim, deixe de lado e vai para a próxima. Então ficam aqui 4 dicas de leitura. Eu quero falar agora de 3 livros que me marcaram. Olha, para falar a verdade, eu gostaria de ter lido muito mais livros do que eu li até hoje. Eu tenho inveja daquelas pessoas que começaram a ler desde a infância, ou pessoas que têm uma livraria super extensa de livros. Eu comecei a ler relativamente tarde, foi na faculdade. Eu comecei com livros que eram da faculdade que eu tinha que ler de filosofia, mas eu gostei tanto que eu me aprofundei mais e comecei a querer ler mais e mais e mais. Então, na minha humilde experiência, eu gostaria de falar aqui de 3 livros que me marcaram. Q84, de Haruki Murakami. Esse livro aqui, em particular, primeiramente ele me marcou porque, se vocês verem aqui, é relativamente extenso, tem mais de 1000 páginas. Eu lembro que eu passei um bom tempo lendo esse livro, alguns meses, então eu fiquei um bom tempo com esse livro. O segundo, que eu não sou muito fã de ler livros de ficção, e menos livros de ficção de fantasia, então foi algo muito inesperado. Haruki Murakami, ele é um autor contemporâneo
e ele é um autor japonês contemporâneo, e ele fala muito sobre essa temática de fantasia realismo fantasioso. Realismo fantasioso é quando a narrativa ela gira em torno do mundo real, como a gente tem aqui, mas existem elementos fantasiosos ou imaginários que fazem também parte desse mundo e é algo normal. Nesse livro em particular, a gente vê um protagonista que ele fala muito sobre problemas de identidade, de perda, de outros mundos, e tem muito romance também nesse livro. E tem algo muito legal aqui também, que o autor ele é muito bom, que é o fluxo de consciência, ou stream of consciousness. Sabe quando a gente fica na nossa cabeça, falando, pensando? O autor ele coloca isso muito bem, o protagonista falando, pensando na cabeça dele. A gente consegue ler realmente o que está acontecendo na cabeça do protagonista. Eu achei isso muito interessante. Então, primeiro livro que me marcou é 1Q84. O Universo ao Lado, de James Sire. Aqui tem a versão em inglês, The Universe Next Door. Esse livro aqui não é um livro de ficção, ele é um não ficção, ele está mais para filosofia e religião. Esse livro aqui fala de worldviews, ou cosmovisões. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é basicamente a maneira de como nós enxergamos o mundo. E James Sire, ele cataloga as cosmovisões mais importantes ou as mais existentes que existem hoje no mundo. Ele fala, por exemplo, da cosmovisão naturalista, também a cosmovisão existencialista, a cosmovisão pós-modernista e a cosmovisão teísta cristã, que é a que nós cristãos seguimos. Esse livro me marcou porque eu estava numa fase muito delicada na minha vida. Eu tinha muitas dúvidas, não só em relação a Deus, mas em relação ao cristianismo. Então, James Sire me colocou no mapa e ele me deu um norte para seguir em relação a tantas cosmovisões presentes no mundo. Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl. Em Busca do Sentido, acredito que é o título em português. Esse livro aqui, relativamente pequeno, fala da experiência de Viktor Frankl nos campos de concentrações na época nazista. Então ele passa por pelo menos 4 campos de concentrações, uma delas Auschwitz, e ele conta em detalhe do sofrimento, da angústia, não só dele, mas das pessoas ao redor. Esse livro aqui, ele é muito interessante no sentido de que o Viktor Frankl, sendo o pai da logoterapia, ou a terapia do sentido, ele nos fala que o sentido da vida está realmente na busca pelo sentido da vida. O sentido da vida não está nos prazeres ou na mera sobrevivência, e sim nós damos o sentido através dessa busca pelo significado, pelo próprio sentido. Viktor Frankl, ele fala muito sobre isso, e eu acredito que esse livro é atemporal. Você pode ter esse livro a qualquer momento e ele vai realmente te enriquecer em algum momento da sua vida quando você lê esse livro. Esses 3 livros aqui, eles não são necessariamente livros que eu estou recomendando para vocês, mas foram livros que me marcaram em um momento ou outro da minha vida. Então eu tenho eles guardados comigo. E fica aqui 3 livros que me marcaram. 2 livrarias para se conhecer aqui em São Paulo. Bom, eu gravei alguns vídeos de 2 livrarias super interessantes aqui em São Paulo. Então, vamos lá conhecer as livrarias. Eu vim aqui para a Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi. Se vocês verem aqui atrás, a arquitetura é algo que chama a primeira atenção, né? É um espaço bem amplo, e se você tem interesse não só pelo acervo de livros, mas pela arquitetura do lugar, bem modernista, acho que vale a pena fazer a visita. Oi galera, aqui é a Livraria da Travessa, ela fica em Pinheiros. É uma livraria um pouco menor do que a primeira e acho que tem uma arquitetura bem interessante também de explorar. Tem um acervo grande também de obras, então acho que vale a pena, se você tem interesse em navegar, explorar, vale a pena vir nessa livraria também.
E voltando, um motivo para você começar a ler hoje. Olha, como eu falei, ler não é fácil, mas você que sabe a importância da leitura, ou você que gostaria de voltar a ler, ou que precisa de um empurrãozinho para ler, fica aqui uma dica para você começar a ler agora. Você pode ter um encontro com Deus através da leitura. O filósofo e teólogo Saint Thomas Aquinas, ele fala uma frase muito interessante nos livros dele. Em inglês fica assim: "The thing known in the knower is according to the mode of the knower." Aquilo que nós conhecemos é conhecido através do modo na qual nós conhecemos. Nós conhecemos as coisas através de um modo particular, que é único. Eu acho que isso fala muito a respeito de como nós conhecemos ou nós temos a experiência com Deus. Deus pode ser experienciado através da música, através da arte, através dos relacionamentos das pessoas e eu acredito que também através da leitura. Eu tive o prazer de ter muitos encontros com Deus através da leitura. Foram naqueles momentos onde eu lia um livro, não necessariamente um livro cristão ou a Bíblia, mas eu lia o livro, eu parava, eu refletia, eu pensava na minha vida e eu tinha uma conversa ali naquele momento com Deus. A gente consegue realmente ter encontros com Deus através da leitura. Então fica aqui a minha dica para você de que é através da leitura que você também pode ter um encontro com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, inscreve-se no canal, deixa o seu comentário aí e bora pro próximo vídeo. Tchau!